Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Caso vocês não tenham assistido, eu fiz um vídeo ontem falando a respeito do top 5 das principais marcas batidas em território americano. Só que eu deixei para fazer um segundo vídeo falando somente a respeito do território chinês, porque foi um final de semana muito rico de novidades. Então hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da performance chinesa nos cinemas. E caso tenha um chiado no vídeo, pode ser por causa da chuva. Tá chovendo bastante, só que eu já tava esperando a chuva parar, mas parece que não vai parar tão cedo, então eu não vou deixar de gravar o vídeo aqui pra vocês. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam, tem muitas novidades que eu vou soltar no decorrer dessa semana. E eu sei que tem muita gente que acompanha os vídeos, que assiste o canal, mas que ainda não se inscreveu. Então se vocês puderem se inscrever, seria muito legal. Então vamos lá, esse foi um final de semana repleto de grandes recordes batidos em território chinês, e não só em território chinês, como também mundialmente. E esse recorde é que o filme Detetive Chinatown 3, que é um filme chinês, né, a terceira parte de uma franquia de muito sucesso em território chinês, conseguiu bater o recorde de maior final de semana em somente um território. E não só isso, ele bateu também o recorde de melhor primeiro dia, melhor segundo dia, melhor terceiro dia, conseguiu bater vários recordes nesse mesmo final de semana, e o filme fez 393 milhões de dólares, estraçalhando totalmente o recorde que pertencia ao filme Vingadores Ultimato de 357. Existem alguns asteriscos nessa equação que eu vou falar daqui pra frente, mas nada anula esse valor excelente que o filme conseguiu fazer. E tem um asterisco positivo e um asterisco negativo para esse valor tão grande. O primeiro asterisco é que o valor dos cinemas na China não funciona como aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, não é um valor fixo, depende muito da demanda. Se os sites estão vendendo muito ingresso, o ingresso pode subir. Se os sites não estão vendendo tanto, os ingressos são um pouquinho mais baratos, o que faz totalmente sentido. Se você quer assistir o filme numa quarta-feira, por exemplo, você pode pagar um valor bem mais baixo. Aqui até existe isso, mas são valores fixos. Os cinemas podem ter um valor mais barato ou pode ter meia entrada na quarta-feira, enquanto lá eles são variáveis. Normalmente o preço do ingresso na China é de 5 dólares, só que como a procura pelos ingressos de Detetive Chinatown estavam tão altas, a média do valor dos ingressos foi de 7,5 dólares. Então o valor arrecadado por pessoa foi muito maior, né? Foi 50% maior, de 5 para 7,5. Então essa variação ajudou a bater o número de Vingadores Ultimato, sendo que o volume de pessoas foi um pouquinho inferior. Então conseguiu bater Vingadores Ultimato, mas o volume de pessoas era menor. Mas tem um segundo asterisco positivo para o filme Detetive Chinatown, que o número de pessoas foi menor do que Vingadores Ultimato, porque as salas estão com uma restrição de no máximo 75% das pessoas. Então esse ajuste no valor acabou de certa forma compensando, né, essa ausência de 25% das pessoas, porque com certeza, pela popularidade dessa franquia, com certeza os cinemas estariam completamente lotados. Então você tira 25% daqui, adiciona 50% ali, mas na média o filme foi mais bem sucedido do que Vingadores Ultimato, se a gente levar em consideração esses dois asteriscos. Então não tenho o que falar, esse filme conseguiu bater valores sensacionais. O filme, curiosamente, não foi tão bem aceito assim quanto o Detetive Chinatown 2, que não fez tanto dinheiro na estreia. Mas é o que eu sempre falo aqui no canal pra vocês, a abertura de um filme raramente é impactado por críticas muito negativas, né, ou até uma aceitação um pouco mais baixa do que a dos anteriores. Normalmente o que é afetado é a performance nas semanas seguintes, e vocês vão ver que a performance do filme já foi afetada já na segunda-feira, depois do final de semana. Vale lembrar também que esse final de semana é um final de semana muito grandioso. Eu não sei se é exatamente o final de semana do Ano Novo Chinês, mas eu sei que eles trouxeram os filmes do Ano Novo Chinês de 2020 para serem lançados nesse ano. Muitos filmes que foram prorrogados durante a pandemia estrearam agora. O filme Detetive Chinatown 3 foi prorrogado, se não me engano, por cerca de um ano. E a decisão foi muito esperta, obviamente. O filme acabou de bater vários e vários recordes, e eu tenho certeza que a Disney, com certeza a Disney e vários outros estúdios estão arrependidos de terem lançado filmes nesse período da pandemia. Por exemplo, o filme da Mulan. Se esse filme fez um valor tão grande, o filme da Mulan tinha potencial para fazer muito mais dinheiro se ele tivesse sido lançado numa época um pouco melhor. Então talvez a Disney pudesse ter esperado, de repente eles poderiam ter lançado Viúva Negra ou algum outro filme e deixado Mulan, porque é um filme tão atrativo assim para o público chinês. E teria dado um tempo maior para abafar todos os boicotes aí que estavam rolando nos bastidores. Então eu sei que muitos estúdios devem estar arrependidos.
vendo os números dos Estados Unidos, que estão péssimos, e os números da China, que estão melhores do que nunca. E o filme abriu com 160 milhões de dólares já na sexta-feira, que é o recorde do melhor primeiro dia de todos os tempos. 160 milhões é um número realmente absurdo, é a abertura dos 3 dias de Bela e a Fera, pra vocês terem uma ideia, em território americano, é o que esse filme fez na China em somente um dia, realmente com 75% da capacidade, então o filme poderia até ter chegado ali na faixa dos 190 milhões. Mas por conta dessa receptividade relativamente negativa que o filme vem tendo, talvez ele não consiga atingir a performance de Wolf Warrior 2, que é o filme mais assistido de todos os tempos em território chinês, com 874 milhões de dólares. Talvez o filme não consiga um multiplicador de 3 ali para conseguir bater essa marca, porque o filme já teve algumas quedas e ele inclusive já foi ultrapassado na segunda-feira, porque não foi o único filme gigante que foi lançado nesse período, teve o segundo colocado também entrou quebrando a boca do balão. E antes de falar a respeito do segundo colocado, eu queria falar a respeito do Detetive Chinatown 1, que é um filme que custou 15 milhões de dólares e fez 120 milhões de dólares nas bilheterias, então foi um filme bem sucedido, mas não tão bem sucedido assim, né? Lembrando que esse filme, o Detetive Chinatown 3, fez 160 milhões em somente um dia, mas o grande salto veio no filme Detetive Chinatown 2, eles multiplicaram o orçamento por 4, o filme custou 60 milhões de dólares, mas fez 544 milhões de dólares, então eles pagaram 4 vezes mais, só que o filme fez mais de 4 vezes a bilheteria do anterior, então o lucro com certeza foi muito maior. E agora a gente tá vendo a chegada do terceiro filme, Detetive Chinatown 3, que custou 117 milhões de dólares, e ele já chega agora a 516 milhões de dólares. Se a gente somar a segunda e a terça-feira, ele já chega a incríveis 516 milhões. Então esse filme, em somente 5 dias, já bateu a marca de $500 milhão em somente um território. Eu ainda acho que ele vai bater o Wolf Warrior 2, porque vai ser muito interessante para a produtora. Eu acho que eles vão continuar colocando dinheiro no marketing para esse filme conseguir ser elevado à categoria de maior filme chinês de todos os tempos. E agora voltando para falar do segundo colocado, ficou o filme Hi Mom, que também foi um enorme filme chinês. O filme abriu com 195 milhões de dólares, só que o filme conseguiu um boca a boca tão positivo que já na segunda-feira ele conseguiu 80 milhões de dólares contra 60 milhões do filme Detetive Chinatown 3. Então o filme começou muito abaixo, mesmo assim com uma performance excelente de quase 200 milhões de dólares, é uma performance igual ao do filme Vingadores em território americano, e o filme bateu o recorde também da maior abertura de um filme dirigido por uma mulher, seja nos Estados Unidos, seja na China. Vocês imaginem a grandiosidade desse final de semana, é como se o filme dos Vingadores tivesse estreado no mesmo dia que o filme dos Vingadores Ultimato, porque é um filme de quase 400 milhões de dólares em um final de semana estreando no mesmo dia que um filme que bateu quase 200 milhões, realmente é algo quase impensável. E vários outros filmes menores estrearam também com valores muito bons, e nesse final de semana a China bateu 775 milhões de dólares se a gente somar todos os filmes que participaram das bilheterias. Isso é um valor realmente sensacional. E os especialistas chineses já estão falando que esses 2 filmes vão bater a marca de 650 milhões de dólares. Normalmente a gente tem todo ano, normalmente a gente tem em todos os anos, né, desde Monster Hunt, que um filme chinês dispara e fica ali no top 5, no top 8 ali do final do ano, mas dessa vez parece que vai ter mais de um filme. Esses 2 filmes vão ter marcas sensacionais. E enquanto o recorde de Vingadores Ultimato foi batido somente pelo Detetive Chinatown 3, os recordes de longevidade, né, como 7 dias, 8 dias, 9 dias, vão ser batidos provavelmente pelos 2 filmes, tanto pelo Detetive Chinatown 3 quanto por Hi Mom. Então esses 2 filmes vão passar e vão jogar esses recordes de maior semana, de melhor 15 dias, etc. Vão jogar o recorde de Vingadores Ultimato lá para a terceira posição. Isso para mim mostra muito facilmente que nos Estados Unidos é completamente possível uma retomada forte para os filmes da Marvel fazerem sucesso, para os filmes da DC fazerem sucesso. Então eu acho que a essa altura, tendo em vista o que está acontecendo na China, os estúdios estariam 100% na razão, prorrogando mais tempo Viúva Negra, prorrogando por mais tempo outros filmes. E isso levanta questionamentos novamente a respeito desses 17 lançamentos da Warner que vão chegar através do HBO Max. Será que vale a pena estender tantos lançamentos assim? Porque a gente tá vendo que a população chinesa já reagiu completamente às decisões tomadas ali no meio dessa pandemia. Então galera, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam da performance em território chinês nesse último final de semana, e vocês acham que isso é uma boa notícia para os cinemas norte-americanos? Vocês acham que eles têm que ver isso como algo positivo?
ou vocês acham que é uma ameaça à hegemonia aí do cinema norte-americano que convenhamos, já não existe mais nessa última década, porque a China já vem mordendo bastante da bilheteria nesses últimos anos. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.